Então vamos para a terceira técnica. A terceira técnica é a seguinte, olha só. É a dica de $100.000. Essa você sabe qual é. Na verdade, você sabe todas, Paty. É só porque eu só não te falei quais que eu selecionei. Né? As 10 melhores que eu selecionei dessa vez. O rapaz chegou para um cara que era um dos homens mais ricos da época da humanidade, na época dele, chamado Charles Schwab. Hoje ele é nome de agência de investimento aqui nos Estados Unidos. Aqui, né? Charles Schwab aqui nos Estados Unidos. Então, o Charles Schwab, o rapaz chegou pro Charles Schwab e falou assim, seu Schwab é a licença poética da minha história, né? Então, seu Schwab, eu tenho uma dica para lhe dar, mas o senhor não precisa nem me pagar por ela. O senhor só faz assim, ó, daqui a um mês, se o senhor achar que ela vale alguma coisa, o senhor me paga o que o senhor quiser. Ele, tá bom. Um mês depois, o Charles Schwab mandou um cheque para esse rapaz de $100.000. Então, Que dica? A dica desse rapaz valeu $100.000. Mas veja que eu vou te falar. Valeu $100.000 há um século atrás. Se você for atualizar isso, deve valer em torno de $1.200.000. Mas vamos ficar em $100.000 que tá bom demais já, né? Pra uma dica, tá muito bom. Eu já ficaria muito feliz se eu desse uma dica pra alguém me pagasse $100.000 por ela, por uma dica, né? Embora muitas pessoas falam que vale muito o que eles aprendem comigo. Mas beleza, vamos voltar aqui. Qual é a dica de $100.000? O rapaz só falou uma coisa pro seu Schwab. Falou assim, hoje você precisa estabelecer quais são as suas 5 prioridades do dia de amanhã. Inclusive, na comunidade no comando, quando eu ensino eles a usar uma FPA, que chama Folha de Produtividade A, uma das coisas é um planner, né? Como se fosse um planner do dia. Demora 5 minutos para você fazer, só 5. Né? E esse planner, ele tem uma regra. Ele tem que ser feito hoje... Na noite de hoje. Na noite de hoje para amanhã. Você não pode fazer o planner no próprio dia. E esse rapaz falou pro seu Schwab assim, só tem 2 regras. Primeira regra, você tem que são 5 tarefas, não são 6, não são 7, não são 10. Ah, Jerônimo, mas meu dia tem mais do que 5. Sim, mas são 5 tarefas de produtividade que levam você na direção do teu sonho. Não é qualquer 5 tarefas. Vou ligar o computador. Né? Tarefas de produção e não de ocupação. Né? Eu teria que aprofundar mais, não é o propósito desse podcast aqui agora. Então, são essas 2 regras. Então, qual é a terceira técnica? A terceira técnica é organize hoje o seu dia de amanhã. Essa é a terceira técnica. Se você acordar bobinho para viver o seu dia... Cara, você vai virar a agenda do seu dia, né? É isso, você vai ser engolido pelo seu dia. Se você virar, você vai ser engolido pelo seu dia. Você vai fazendo e quando vê, acontece o que o Sêneca falou, né? Você desperdiçou ali o dia. Por isso que a vida foi breve, foi rápida. Isso. Ah, passou rápido. O ano passou rápido demais. Não, você que fez coisa de menos. Porque quando você faz muita coisa no ano, a sensação que você tem que, caraca, esse ano eu fiz coisa pra caramba. E essa coisa de 5 é bem estratégica, porque quando a gente vai listar, a tendência é anotar assim... 12, 15, né? Mas aí é quando você quer descarregar tudo que você tem pra fazer. E ali você não escolhe prioridade. Então, 5... Que tem a ver com o que a gente falou antes, né? Você precisa saber o que você não vai fazer. Vamos pra quarta técnica? A quarta técnica é a seguinte. Produtividade e ter resultado na vida é uma batalha. O tempo inteiro. Foco versus distração. Vamos dizer que eu determinei que eu ia escrever o meu TCC. Então, o que é o resultado da produtividade? Eu escrever o TCC. Concorda? Sim. Produtividade é eu fazer o que eu me determinei a fazer. Isso é produtividade. Né? Com menos esforço e mais resultado. Então, quanto mais... A pessoa produtiva faz as coisas acontecerem. Quanto menos esforço eu tiver para fazer o meu TCC, melhor. Né? Então, o que vai medir a minha produtividade? O que vai fazer eu ser mais produtivo ou não? Né? O que vai fazer eu ser mais produtivo ou não é uma batalha que existe entre foco e distração. Então, se o meu trabalho é fazer eu sentei para escrever meu TCC, quanto mais focado eu ficar, mais produtivo eu vou ser. E vou investir menos tempo para aquilo. Quanto mais eu me distrair no meu TCC, menos focado, menos TCC eu faço, menos produtivo eu fui. Mais tempo você passou fazendo aquilo. Então, essa é a batalha, simples assim. E dentro dessa linha lógica, existe algo chamado bolha de hiperfoco. Então, estou em qual técnica? Na quarta técnica. A quarta técnica é crie blocos de hiperfoco. O que significa isso? A função do cérebro de concentração, Paty, ela é muito penosa. A palavra é penosa. Por quê? Manter a concentração em algo... O cérebro gasta muito esforço para ficar concentrado. Muito esforço para ficar concentrado. Tem várias teorias para explicar. Uma delas, já que você perguntou por quê, é porque a gente, historicamente, né, os nossos ancestrais, eles não podiam ter muito hiperfoco, porque eles tinham muito predador. Então, o foco do ser humano, ele tende a ser uma onda. A melhor explicação que já vi sobre foco é que ele é uma onda. Então, vamos dizer que eu estou focando em você. Então, eu foco em você, o meu foco se dispersa. Eu percebo que tem uma câmera ali, uma TV aqui, eu volto
para você e dispersa. Então, se eu tô fazendo uma leitura, eu tô na leitura, meu foco abre, depois ele volta, depois ele abre. Quando ele abre, eu tô o quê? Você tá lendo e não tá entendendo nada quando ele abre. É isso. Aí você volta a Mas tecnicamente falando, é isso. Tecnicamente falando, nossos ancestrais, eu tô vendo se não tem nenhum predador chegando. E eu volto para procurar comida e não vejo, não dá, e fico nesse vai e vem. Pessoas pouco focadas, elas abrem para poder, perdem um pouco, ampliam o foco e vão embora. Se perdeu, tá num site de como que os dinossauros se reproduzem, sendo que o trabalho dele é sobre matemática, né? Então esse é o trabalho. Então você vai e volta, vai e volta. Então quanto menos distrações você tiver, mais chance. E a gente não consegue manter a concentração por muito tempo, né? É penoso, é cansativo, né? Por que aulas duram, você tem interrupções entre as aulas? Porque imagina você botar uma criança, né? Nossos filhos estudam de 9 da manhã às 4 da tarde. A cada 50 minutos eles trocam de sala, né? Porque eles precisam de retomar aquela atitude, o foco, mudar a postura, mudar. Então, como é que eu faço isso? Eu crio blocos de hiperfoco. Então, verdade, as escolas fazem isso, né? Porque se não, imagina, eles podiam, porque hoje a gente está acostumado que dentro de um dia de aula, você tem uma aula de matemática, depois você tem uma aula de ciência, depois você tem uma aula de história, depois você tem uma... Perfeito. Mas a divisão poderia ser outra. Podia ser de né? 3 horas. Podia ser assim, cara, não, segunda-feira é matemática, são 5 horas. Sem parar. Terça-feira é ciências. Sem parar, né? E por aí afora. Então, dentro dessa linha lógica, Paty, então você precisa criar blocos de hiperfoco. De quanto tempo, Jerônimo? Então, existe um método chamado Pomodoro, né? Que não é de um cara chamado Pomodoro, é simplesmente porque... Nem criou o extrato tomate. Nem criou o extrato tomate, é porque ele usava aquele reloginho que é um tomatinho que de cozinha, né? E ele estabeleceu que você deveria ter blocos de focos de 25 minutos e descansar 5. Então, qual é a lógica do Pomodoro? Eu boto um despertador de 25 minutos e nesses 25 minutos eu luto para nada me distrair. Aí, nos 5 minutos de folga, eu me distraio com o que eu quiser. Aí você pega uma água, você toma um café, você fala com alguém. Olha, rede social, mas aí você tem que... Você extravasa aquele momento que sai da bolha e volta. E aí você tem que botar o despertador para esses 5 minutos. Você precisa botar o despertador. Senão viram 25 minutos. Senão viraram 50, né? A distração fica maior. Então, dentro dessa linha lógica do hiperfoco, Jerônimo, enquanto que você usa, Jerônimo? Então, 25 minutos para mim não funciona. A gente precisa entender, já falei isso 300 vezes, nenhum guru de internet, e nem eu, que não sou um guru, mas nem eu deveria dizer para você o que você deveria fazer. Você tem que ouvir o que a pessoa que tem conhecimento técnico para te dizer fala e experimentar. Então, por exemplo... Ser um cientista de você mesmo, é o que eu sempre falo. Meus alunos são treinados para ser um cientista. Eu não quero que eles imitem nem a mim. Eles me modelam como ponto inicial. Eu mostro o caminho. Depois eles vão entender. Cara, Jerônimo, seu caminho é incrível. Explodiu minha produtividade. Só que ao invés de eu fazer blocos de 50 minutos, que é o que eu faço, eu prefiro fazer de 1h30, ou de 40, ou de 20. Eu vou bater na mão deles e falar assim, parabéns, você entendeu. Eu te ensinei a ser ultra produtivo, ter um monte de resultado e você aprendeu a ser um cientista de você mesmo, que eu também ensino a ele. Então, resumindo, Paty, eu faço blocos de 50 minutos, porque no meu caso, eu demoro um pouco mais para entrar em hiperfoco. E quando eu entro, já deu 25. Então, quando eu entro em hiperfoco, lá pelo minuto 15, 20, que aí eu entro em flow, aí quando eu tô no flow, aí a coisa vai. Então, eu prefiro ficar 50 minutos. Aí você tá no ponto ideal, aí vai sair, por quê, né? Caramba, Jânio, mas eu não consigo nem ficar 25 minutos. Então, comece menor. Começa com 5 minutos, bota um despertador para 5. Quando você 10. sentiu, depois bota 10, depois bota 15, depois bota 20. A Paty já prefere mais do que 50. A Paty, quando entra em hiperfoco, ela vai 2 horas ali em hiperfoco quando ela entra, né? Então, isso é de cada um, né? Isso geralmente, é de cada um. o que pra mim, eu sinto que me tira a energia, porque isso é pra você manter a energia, né? Aí você vai perder o foco, aí você dispersa um pouquinho e volta, né? Pra mim, o que me toma energia é se eu tiver interrupção. Que são as distrações, né? São as distrações, que aí vem alguma coisa que me interrompe. Eu prefiro ficar ali Não mais fale tempo. comigo, me deixe quieta que eu vou embora. Ficar ali mais Sua tempo. individualidade orgânica, sendo cientista de você mesmo. Você precisa entender isso e respeitar. Né? A gente criou, eu lembro quando começou a pandemia, a Paty ficava em casa, né? Então ficava eu, Paty, eu sou... Não sei se você percebe, mas eu falo, né? E João e Carol pequenininhos em casa, pandemia, sem aula, assistindo aula online, e as crianças entravam 20 vezes por dia no quarto. A Paty, eu arrumei um canto no quarto para a Paty trabalhar lá, né? Ela saiu da mesa, tinha uma mesa na sala, tinha um escritório, mas ela preferiu ficar no quarto para ficar isolada. Comecei trabalhando no mesão do seu lado, durou 2 dias. 2 dias, não vai tem ter como. E aí a gente criou para ela um negócio que pendurava na porta pra gente falar assim, não entre que ela está trabalhando. Cara, foi incrível.
incrível. Foi incrível. Foi uma coisa simples e foi Mudou incrível. o formato. Foi.